como funciona a transformação do Goku dentro do Fortnite. Você consegue mudar de skin durante o jogo. Isso é um negócio complicado pra você fazer em um jogo multiplayer, porque todo mundo tem que ter o valor atualizado. Então eu repliquei aqui a transformação do Goku, é só apertar o B, que nem no Fortnite você se transforma. Bom, como que você replica isso aqui? Nenhum dos dois jeitos que você aprende aí na internet funciona. Eu vou te mostrar o porquê e vou te mostrar qual que é o jeito certo que você tem que fazer. Eu já vou te falar, essa aula tá muito foda. Então beleza, naturalmente a sua lógica não vai funcionar via multiplayer, porque você não implementou nada. Então se eu apertar o B aqui, ó, eu consigo me transformar, mas pro server, pro outro cliente, ninguém recebeu essa atualização. Então mesmo no server, se eu atualizar isso aqui, o cliente ainda me enxerga como branco. Eu vou abrir aqui meu personagem só para te mostrar como que a lógica está sendo implementada aqui, para você ter uma noção, fechou? Então a gente tem aqui ó, o Play Montage, tá? Que é a animação. Depois a gente dá o Play Sound, que é o áudio do Goku se transformando. Depois a gente spawna um efeito, aquele efeito de aura, de poder, de ki saindo. E depois eu dou play numa timeline. Basicamente, ela fica variando do 0 e 1 e dá lerp na cor, do branco pro azul. E aí eu vou lá e aplico essa cor final no material do manequim, para ele ficar azul, que é essa função aqui. Bom, o que tem de errado aqui? A primeira coisa de errado é esse B, tá? O server não reconhece input, então se você tenta fazer qualquer coisa via input direto do cliente, o server simplesmente fala assim, meu amigão, não sei o que fazer com isso. Então a gente tem que avisar o server que a gente quer executar essa lógica. Aperta com o botão direito e pesquisa por Add Custom Event. Então vamos renomear esse evento. Já disse na outra aula, por padrão, coloca SR underline em todos os seus eventos que forem ser chamados no server. Então eu vou colocar SR underline Goku Transform. Se você seleciona esse evento e vem aqui em detalhes, a gente tem opções de replicação, no caso Replicates. Eu já mostrei na outra aula, basicamente o multicache ele executa no server e em todo mundo, no entanto só o server pode chamar o multicache. A gente tem o Run on Server, que é para executar no server, que é o que a gente vai usar, e o Run on Client vai executar no cliente que é dono daquele actor, tem alguma autoridade sobre aquele actor. No caso a gente vai escolher Run on Server para executar no server. Lembrando que embaixo de todo parâmetro de replicação de um RPC, a gente tem a opção Reliable ou não. Eu já falei, eu vou repetir, eu vou fazer uma aula explicando quando você deve usar Reliable ou não. No meu caso, eu vou marcar como verdadeiro, mas eu vou fazer uma aula explicando só sobre isso. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou desconectar o B e vou conectar no lugar dele o Run on Server, tá bom? Quando você apertar o B, você vai lá e vai se chamar o Goku Transform, beleza? Então, o input que vem do cliente faz uma solicitação para o server. É assim que funciona. Bom, do jeito que tá, só o server vai executar essa lógica. Então, se eu vim aqui com o cliente e apertar o B, bom, lá no server foi executado, no cliente não. Obviamente não é isso que a gente quer e a gente tem que replicar essas funções de alguma maneira. Eu vou desconectar essa lógica daqui e a primeira maneira da gente fazer é armazenando esse estado de transformação numa variável. Eu vou chamar ela de Goku Skin. O tipo dessa variável pode ser vários, enfim, você que decide. Eu criei um enum que é basicamente uma lista para me mostrar quais são os tipos de skins disponíveis. Então se eu clicar aqui e vir aqui em detalhes, a gente tem algumas opções. No meu caso eu tenho duas, que é o manequim, o modo normal e o Goku Blue, que é depois que ele se transforma. Toda vez que o server executar essa função, eu quero que ele mude essa variável para Goku Blue. Obviamente que só isso não vai acontecer nada. Então, se você clica na variável e vem aqui em detalhes, a gente tem opções de replicação, tá? A gente tem Replicated, que o server vai garantir com que todo mundo tenha o mesmo valor. Isso não ajuda a gente agora. E a gente tem o Wrap Notify. Já expliquei isso em outras aulas, mas toda vez que você coloca uma variável como Wrap Notify, ele vai ganhar uma função. Se você clica duas vezes, tá aqui, essa é a função. Então, você pode colocar qualquer coisa aqui dentro. Toda vez que essa variável mudar de valor, ela vai executar o que tiver aqui dentro. O que daria para fazer? Daria para copiar tudo isso aqui? Não. Por que não funcionaria? Porque esse Play Montage, ele tem um timerzinho aqui, tá vendo o reloginho? Quer dizer que essa função, ela depende de algum delay. E daí eu não conseguiria copiar esse node dentro do Wrap Notify, porque o Wrap Notify é uma função. E para uma função ser uma função, ela exige obrigatoriamente que não exista delay. A função tem que ser instantânea. Bom, é muito simples resolver isso. Então, criei aqui um evento customizado, transform, e ao invés de eu copiar toda essa lógica e tentar colar lá dentro, eu simplesmente vou entrar nessa função e pesquisar por transform. Toda vez que essa variável mudar de valor, ele vai chamar esse evento. E aí, ele executa normalmente. Então, eu vou chegar perto aqui do meu amigo, vou apertar o B e vou ativar a minha transformação. Da mesma forma, do cliente para o server também funciona. Por quê? Porque está sendo replicado através de variável. No entanto, depender só de Wrap Notify pode causar alguns problemas. Eu vou te mostrar. Eu vou ir bem longe do outro player. Ó, nem precisou ir tão longe, ele já não é mais relevante para mim no momento. Então eu vou transformar aqui, virei o Goku Blue, e uma vez que eu chegar perto dele, vamos ver o que acontece.
ó, ele transformou na frente dele. Então, ele recebeu o valor atualizado, atualizou o Wrap Notify e automaticamente spawnou todos aqueles efeitos. E acaba que no final todo mundo vai executar isso várias vezes. A gente não quer que isso aconteça, porque não tem de fato ninguém apertando o botão, e sim você está recebendo o valor atualizado, que na verdade não está mais atualizado, ele já está desatualizado. Ele já era para estar azul, ele está transformando em azul todas as vezes. Não é isso que a gente quer, isso não funciona pra gente, então vamos ver qual que é a outra maneira de replicar essa transformação. A segunda maneira de replicar isso é através de um RPC que você já conhece, porque eu já mostrei na outra aula, é o Multicast. O que o Multicast faz? Ele executa no server e em todo mundo, mas ele só pode ser chamado pelo server. A gente já tem um evento aqui, eu só vou mudar o nome dele, vou escrever MT Goku Transform, beleza? Só de mudar o nome, obviamente que ele não virou Multicast. Você tem que selecionar ele, vir aqui em detalhes na opção de Replicates e a gente seleciona Multicast. Mas a gente tem que chamar esse evento de alguma forma, é só retirar esse Wrap Notify, não vamos usar ele agora, e vamos colocar o MT Goku Transform, beleza? Então, quando a gente apertar o B, a gente pede para que o server execute o Multicast e o Multicast vai executar isso aqui em todo mundo, fechou? Então vamos ver qual que é o resultado disso aqui. Se eu apertar o B, bom, eu transformo normalmente, o mesmo serve para o outro cliente. No entanto, se eu vim aqui longe dele, a ponto de eu me tornar irrelevante para ele, vou esperar um pouquinho, 1, 2, 3, pronto, me tornei irrelevante. Uma hora que eu chegar perto, o que vai acontecer? Eu vou aparecer branco. Bom, não que branco seja um problema, mas, enfim, eu tô azul. Então, para mim, eu sou azul e o cliente está me enxergando como branco. Isso porque toda vez que você deixa de ser relevante para um cliente e você se torna relevante novamente, esse cliente ele vai pegar o valor que está lá no server. E no server, em momento algum, você mandou ele armazenar o fato de que você se transformou. O cliente pergunta, e aí server, qual que é o material que o cliente está usando? Ele vai falar assim, mano, aqui tá branco. Então, enfim, paciência. Então a gente tem que armazenar esse valor, o valor dessa skin de alguma forma. Bom, se você já pensou um pouquinho, a gente pode usar o Wrap Notify para fazer isso. Como que a gente faz isso? Eu vou te mostrar. Primeiramente, deixa eu organizar isso aqui porque tá muito bagunçado, só um momento. Eu não fiz absolutamente nada, só organizei o código, então eu comentei aqui pra você. Então quando você aperta o B, vai chamar um RPC Run on Server, então ele vai pedir pro server, faça alguma coisa. O server vai executar esse multicast, ok? Então ele vai chamar isso aqui e o multicast vai executar o resto da nossa lógica. Lembra que antes a gente tinha enfileirado em sequência todo o resto da lógica, mas pelo amor de Deus, não faz isso. É sempre bom você colapsar isso de alguma forma, ou que pelo menos elas possam ser chamadas mais facilmente. Do jeito que tava ali, definitivamente não era interessante. Então o que eu fiz aqui? Em vez de enfileirar tudo em sequência, eu tô utilizando o Notify. Se você não sabe o que é isso, nunca ouvi falar disso, assiste essa aula do Prismatica Dev. O cara é muito foda em explicar a animação na Unreal. Mas eu vou te dar uma dica bônus aqui rapidamente. Você consegue colocar um Notify numa animação. Como assim? Quando chegar em um momento específico da animação, você pode pedir para que essa animação te avise. Olha, cheguei aqui. Então, por exemplo, se você estiver pisando no chão, você pode pedir para que ele avise e você solte uma poeira, por exemplo. No meu caso, eu quero que quando ele comece aqui, ele me avise para eu dar play no áudio, e quando ele termina de abaixar o braço, que ele me avise também para que eu possa soltar o poder. Então eu criei essa função que ela lida com os estados de notificação de animação. Então quando eu começar, eu dou play no áudio. A lógica é exatamente a mesma que estava antes, eu só reorganizei ela e deixei o comentário que fica muito mais bonito. E depois que chega na etapa de transformação, eu vou spawnar a partícula e depois dar play na nossa timeline. Que timeline eu já mostrei para você. Ela basicamente fica variando a cor do material do manequim através dessa função. Até então nada mudou, mas a gente vai lidar com esse comportamento agora. Toda vez que a gente terminar essa variação de cor, a gente vai pesquisar por Has Authority, tá? A gente vai filtrar se é o server ou não, e a gente vai pegar aquela nossa variável Goku Skin e vai setar ela como sendo o Goku Blue, ok? É a mesma variável que a gente usou lá no começo da aula e ela já tá com o Wrap Notify. Só armazenar esse valor não acontece nada, então vamos pegar essa função que ela troca de fato a cor do material, vamos abrir esse Wrap Notify e colar aqui dentro. Então toda vez que essa variável mudar de valor, então toda vez que a gente armazenar esse valor, o server vai avisar para todo mundo que precisar desse valor atualizado e a gente vai mudar a cor do nosso personagem, que no caso teria que ser azul. Eu não vou citar esse valor aqui direto, porque seria muito mais inteligente a gente pegar o próprio valor da variável e tentar descobrir qual que é a cor que ele tem que escolher ou não. Então eu vou pegar aqui o Goku Skin, então vou dar um get, e através dessa variável eu teria que descobrir qual que é a cor que eu tenho que aplicar ou não. Obviamente que eu já criei uma função para isso, que é getColorFromSkinType. O que essa função faz? Ela pega como input qual que é o tipo da skin e vai me retornar um valor
de cor, beleza? Se você tem curiosidade para saber como que isso aqui tá funcionando, é muito fácil, é só um switch. Então, se for o Mannequin, retorna branco. Se for o Goku Blue, ele vai retornar azul. Eu pego qual que é o valor da skin que tá sendo atualizado agora e aplico no material a cor correspondente àquela skin. Então, toda vez que a gente terminar de fazer esse flicking de cor, a gente reforça e pede para que o server confirme essa cor novamente. Então, por mais que pareça redundante você setar a mesma cor que já tá setada ao final dessa timeline, dessa forma a gente garante que todo mundo receba o valor final. Então, eu vou virar o Super Saiyajin Blue God aqui, vou ir um pouco mais longe para ficar irrelevante para aquele outro player. Vou esperar um pouquinho. Beleza, já fiquei relevante, vou chegar perto e é para eu estar azul e eu estou azul porque eu sou o Super Saiyajin, tá ligado? Eu vou chegar mais longe do outro, vou ficar irrelevante, ele vai sumir, vou só esperar um pouquinho, sumiu ali, sumiu, beleza? Vou virar o Super Saiyajin agora e agora eu vou chegar perto dele. O que que vai acontecer? Eu vou estar azul. Por quê? Porque eu sou foda. Não, porque eu repliquei da maneira correta. Quando você aprende a combinar replicação de variável com replicação de evento, aí você deu o primeiro passo para se tornar um desenvolvedor multiplayer. Mano, confia em mim, isso aqui é a magia do multiplayer. Mas obviamente que tem muito mais conteúdo para ser tratado nesse canal. Então se inscreve aqui para você não perder quando publicar uma aula nova. E se você quiser se aprofundar mais no assunto, aqui do lado tem uma playlist completa com todas as minhas aulas de multiplayer. Bom, por hoje é só. Meu nome é Augusto Damasceno e bora fazer jogo. Come again.